todo projeto, vamos dizer, de poder excessivo, ele fracassa por definição. Júlio César fracassou, Alexandre o Grande fracassou, Stalin fracassou, Mao Tse Tung fracassou, Gengis Khan fracassou, Hitler fracassou, e esses caras vão fracassar também. Os três grupos, os chinês, os islâmicos e essa turma do Rockefeller, vão todos falhar. Mas falando nisso, alguém me pede, né, como é que eu posso me informar melhor sobre esse negócio de nova ordem mundial. Né? Então, eu fiz aqui uma lista dos principais livros que as pessoas deveriam ler a respeito. Agora, peraí, a lista está aqui. Sobre esse negócio de nova ordem mundial, todo mundo fala muita besteira no Brasil, porque as pessoas discutem no Brasil pelo imaginário, né? É coisa assim que passou pela cabeça delas. Eles não sabem que existe um treco chamado fato e outro treco chamado documento. Então fica tudo na base do achismo. Então aqui eu fiz uma seleção, vamos dizer, de 13 livros, sem cuja leitura o sujeito não pode abrir a boca para falar sobre o governo mundial. Isso aqui é o beabá, Isso aqui, quer dizer, o estudo do assunto começa com esses 13 livros. O primeiro é o livro do H.G. Wells, Herbert George Wells, The Open Conspiracy, que é o livro clássico do projeto do governo mundial, elaborado já nos anos 30. Herbert George Wells era um cara importante nos círculos fabianos. O fabianismo é uma variante do socialismo que pretende implantar o socialismo não por meios revolucionários, mas através de medidas legislativas e burocráticas, que é exatamente o que está sendo feito no mundo. Não quer dizer que fosse uma dissidência do movimento comunista, porque sempre houve cumplicidade entre uma coisa e outra. Quer dizer, você tenta pelo meio revolucionário, insurrecional. Se der errado, você vai pelo meio legal, administrativo, burocrático. Se isso aqui der errado, você volta para o esquema revolucionário. Sempre foi assim, sempre será. Então, o projeto do governo mundial está lá exposto, não é a primeira exposição, mas é, vamos dizer, a primeira exposição total do projeto. Então, se você não leu nem o projeto, então não dá para você saber o que está acontecendo. Agora, se você lê o projeto e vê aqui, o sujeito está dizendo que eles vão fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então você sabe que, pelo menos, como intenção, a coisa já existe. Portanto, não é uma hipótese, tá? É uma declaração de intenções. O segundo documento fundamental é o livro do professor Carroll Quigley. Quigley escreve Q-U-I-G-L-E-Y, que se chama Tragedy and Hope, uma história do mundo no nosso tempo. O Carroll Quigley foi assessor de pessoas do tipo Rockefeller, não digo que fosse o Rockefeller, que são os grandes cérebros aí da nova ordem mundial, e ele conta no livro todo o projeto, como é que é, e ele apoia o projeto, tal como H.G. Wells. O Wells era um adepto do governo mundial, um formulador e grande adepto e apóstolo do governo mundial. O Carroll Quigley também. O Quigley só acha que, ele só não gosta que a coisa seja tão escondida. Na verdade, nunca foi totalmente escondida, é apenas discreto. E o Quigley acha que a coisa devia ser objeto de discussão em público. Ele diz, nós podemos enfrentar a discussão em público porque nós ganharemos a discussão. Então, o terceiro livro é o livro do G. Edward Griffin. Griffin escreve G-R-I-F-F-I-N. O livro se chama The Fearful Master, o Senhor Temível. É um livro sobre a ONU e como é a modalidade de ação da ONU, especialmente na África, onde arrasou dezenas de países, derrubou um monte de governos legalmente constituídos, instaurou ditaduras, promoveu genocídio, etc. Para você ver que a ONU ainda tem, no Brasil você ainda tem a ideia da ONU como apenas uma assembleia de países, né, que não tem poder nenhum, o poder é apenas delegado pelos países. Não é assim de maneira alguma. Há muito tempo já não é assim. Quarto livro, o livro do Stanley Monteith. Monteith escreve M-O-N-T-I-E-T-H. O livro chama-se Brotherhood of Darkness, a Irmandade das Trevas. Então, esse livro é o melhor que existe sobre a participação de sociedades esotéricas e secretas dentro deste, semi-secretas, dentro deste plano da nova ordem mundial. Uma interpretação extremamente equilibrada e muito bem informada. Quinto livro, o livro que eu já citei dezenas de vezes, o livro do Lee Penn, P-E-N-N. O livro chama-se False Dawn, a falsa aurora, com o subtítulo The United Religious Initiative, Globalism
and the Quest for a One World Religion. Quer dizer, a iniciativa, tem uma entidade que chama United Religious Initiative, Iniciativa de Religiões Unidas, o globalismo e a busca por uma religião mundial. Então está lá abundantemente documentado. Esse livro é constituído sobretudo de documentos mostrando o desenvolvimento das discussões e projetos para fundir todas as religiões tradicionais, as religiões novas, numa religião biônica a ser implantada pela ONU. E está lá, olha, o número de pessoas que participaram dessas discussões e projetos é um negócio impressionante. Gente de muito peso, tá certo? Está lá George Bush, estava o Papa João Paulo II, está todo mundo metido nisso. Aquilo que o Malachi Martin contou no livro The Windswept House, A Casa Abatida pelo Vento, ele contou sob forma romanceada que a intervenção desse pessoal da religião global dentro da Igreja Católica, aquilo é tudo verdade. Ele escreveu sob forma de romance porque os personagens estavam vivos e poderiam processar. Então ele simplesmente trocou os nomes, mas já está publicada a lista de quem corresponde a quem, e quando você tem lá a lista, você vê que aquilo aconteceu mesmo. Texto livro, o livro do Cliff Kincaid, é o homem do Accuracy in Media. O livro chama-se Global Bondage, Servidão Global, o plano das Nações Unidas para governar o mundo. Esse livro é mais centrado nas iniciativas mais recentes das Nações Unidas e complementa maravilhosamente o livro do Edward Griffin, The Fearful Master. Sétimo livro, outro livro do Cliff Kincaid, Global Taxes for World Government, Impostos Mundiais para o Governo Global. Ele mostra como está sendo construída a base econômica para o governo mundial. Isso não é hipótese, isso já está acontecendo, está abundantemente noticiado. As pessoas, como é simplesmente um projeto muito grande, é uma coisa que é discutida e coordenada e criticada por intelectuais de primeiro plano, por gente muito estudiosa. O cidadão comum está totalmente desaparelhado para isso, e significa o seguinte, que se o cidadão comum americano está desaparelhado, muito mais estão os intelectuais e formadores de opinião no Brasil. Digo para vocês, na universidade brasileira e em toda a mídia não tem uma pessoa capacitada para discutir esse assunto porque não leram nada. Se começar a ler, vão pegar essa listinha e começar, e daqui 3 meses vão estar aí pontificando sobre o assunto como se eu tivessem estudado durante 20 anos. Até parece que eu não conheço essa gente, né? Porque qualquer autor que eu cito, no dia seguinte tem 10 especialistas no assunto falando, né? Quer dizer, um me critica porque eu cito autores desconhecidos e o outro finge que conhecia. Porra, como é que dá para discutir com um macaco, gente? Não dá. Oitavo livro, o livro do E. Michael Jones, Libido Dominandi. É um termo latino de Santo Agostinho. Quer dizer, o desejo de domínio, né? A volúpia de poder, né? Com o subtítulo Sexual Liberation and Political Control. Então, mostrando como, pelo menos há 2 séculos, essas campanhas de liberação sexual estão sendo usadas para criar mais controle social. É um negócio do pão e circo, só que agora não é mais pão e circo, é buceta e circo. Você libera, né, o sexo e as pessoas, atrás do prazer, elas aceitam mais e mais e mais e mais controle estatal em cima delas. Nono livro, o livro do padre Paul Kramer, The Devil's Final Battle. É o livro que mostra a formação do poder mundial desde o ponto de vista da profecia de Fátima, que foi o acontecimento espiritual central do século XX. Então, vamos dizer, é a profecia de Fátima que nos fornece um ponto de vista unificado para você entender a unidade do processo. Então esse livro é absolutamente indispensável. 10º livro, livro do jornalista espanhol Daniel Stulin, The True Story of the Bilderberg Group. Quer dizer, o Bilderberg é um círculo, um clube de bilionários e pessoas altamente influentes que se reúne pelo menos uma vez por ano para fazer uma análise do estado do mundo e implementar os projetos de governo mundial. Até o Papa João Paulo II participou de reuniões do Bilderberg. E o Daniel Stulin, ele acompanhou essas reuniões durante 20 anos e fez pela primeira vez
apanhado unificado do que é o Bilderberg e qual é a sua verdadeira atuação no mundo. 11º título. Philip Darrell Collins e Paul David Collins. Collins é Collins. The Ascendancy of the Scientific Dictatorship. A função da ciência e da tecnologia na constituição do poder mundial. Um livro da mais alta importância. 12º livro. Hervé Rissan. Rissan escreve R-Y-S-S-E-N. Les Espérances Planetariennes. As Esperanças Planetárias. É mais, vamos dizer, é um livro sobre, vamos dizer, o imaginário, as mudanças do imaginário, do sentimento coletivo que estão sendo, vamos dizer, realizadas para tornar palatável, ou pelo menos não é palatável, para tornar insensível a formação da nova ordem mundial, de modo que esse poder mundial seja constituído diante dos olhos de todo mundo, sem que as pessoas sequer percebam. Tanto que até hoje tem gente que tem a cara de pau de dizer que isso é uma hipótese, isso é uma opinião. Meu Deus do céu. Se o sujeito diz, eu vou fazer isso assim, 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 assim. Depois ele diz, eu estou fazendo, pá, 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 pá. Depois ele diz, já está dando certo. Eu venho e conto o que o cara está fazendo e ele diz que é hipótese. Significa que você não sabe o que é uma hipótese. Né? Hipótese é se eu, sem ter a minuta dos planos, a narração das ações, o depoimento do próprio interessado, eu conjeturasse, eu acho que o sujeito está fazendo assim, assim, assim. Mas não é o que acho, eles mesmos estão dizendo, meu Deus do céu. Se existe algo que está bem documentado no mundo, é a formação do poder global. Então, aqui, 13º livro. Ted Flynn, F-L-Y-N-N. Hope of the Wicked. A esperança dos wicked é malicioso, né? A esperança dos maus. The Master Plan to Rule the World. O plano geral para o domínio do mundo. Então, esses 3 livros são o beabá desse assunto. Então, se o cara não leu pelo menos esses 13, não leu e pensou sobre isso aí, não tem condição de abrir a boca sobre o assunto. Ora, eu li centenas de livros sobre isso. Centenas. E desses centenas eu selecionei esse aqui, porque são aqueles que, vamos dizer, primeiro, tem as informações mais básicas. Segundo, são os mais simples, os mais interessantes de ler. Tá certo? E terceiro, enfocam o assunto do ponto de vista geral. Agora, se você for partir, vamos dizer, para os estudos sobre pontos determinados, então a bibliografia não acaba mais. Tá certo? Dá para você lotar bibliotecas inteiras. E mesmo tudo que eu li, que são algumas centenas de livros, olha, é nada no conjunto.